Então vejam, né, eu comecei a tomar consciência dessa complexidade dos problemas educativos e que esses problemas não eram de natureza técnica e nem tecnológica, né, mas especialmente de natureza, vamos dizer, ontológica, que mostra esse imbricamento que vem da física entre ser e realidade. E essa realidade, esse ser, né, e essa realidade que estão sendo, né, e também epistemológica. E na época da tese, eu realmente percebi que sem uma clareza epistemológica, sem um processo, sem o professor saber o que é processo de construção do conhecimento e o que é aprendizagem, como o aprender acontece, eu acho que sem essas mudanças conceituais é impossível transformar as práticas educativas. A partir daí, aprofundando também nos estudos de Maturana, que foram extremamente importantes na minha formação, comecei a perceber que os fenômenos educativos, eles são fenômenos de caráter, sempre de caráter social e político. Não dá para separar uma coisa da outra. São sempre fenômenos de caráter social, de caráter político, atravessados sempre pelas emoções, afetos, interesses, motivações que são sempre endógenas dos alunos, quer dizer, nasce de dentro para fora. Não adianta nós querermos continuar impondo algo de fora para dentro sem saber se aquilo realmente é significativo e é importante para os nossos alunos. Eu comecei, né, a perceber que o nosso foco realmente precisa ser o foco do desenvolvimento humano pleno, integral, e que as questões de aprendizagem implicam sempre processos que Maturana fala que são processos autopoéticos, de autoprodução de si, e nessa autoprodução de si, nas relações com o ambiente, ele se auto-eco-organiza sempre que necessário, não só metabolicamente, fisicamente, biologicamente, mas também em toda a sua corporeidade, em todos os seus projetos cognitivos, emocionais, e que tudo realmente envolve e passa, a aprendizagem passa pela corporeidade humana. Então, e que esse sujeito aprendente, esse aluno, ele está sempre imbricado, interrelacionado, codeterminado, em processo de codeterminação com o meio no qual ele está inserido. Quer dizer, isso significa que ele está sempre afetado e afetando também as circunstâncias de aprendizagem que fluem nos ambientes, nos ambientes educativos. Temos que pensar que circunstâncias são essas. Essas circunstâncias são circunstâncias vibracionais. Elas são circunstâncias também energéticas, vibracionais, a partir das emoções que fluem nesse ambiente. E se esse ambiente, essa noção de que as emoções são extremamente importantes, elas circulam no ambiente de aprendizagem, então, que sentimento, que emoção prevalece dentro de uma sala de aula? Se for o medo, a angústia, o sofrimento, tudo isso influencia a capacidade de reflexão e de ação desse aluno. Se esse ambiente é de amorosidade, é de confiança, é de compaixão, né? A partir daí, né, tudo isso também continua influenciando a capacidade de ação e de reflexão e potencializando as ações dos nossos alunos no ambiente de aprendizagem. Então, Maturana sempre nos fala, né, educar é criar um ambiente de convivência, de compaixão, né, e daí ele desenvolve toda essa teoria da biologia do amar e da importância dessa ambiência positiva, dessa ambiência, né,
significativa para o aluno, para que ele possa se desenvolver e nos traz essa consciência de como se cria um campo de experiência, né, que amplia a nossa capacidade de reflexão, de ação, ou então o quanto ela pode nos prejudicar, né, se outras emoções, sentimentos e afetos predominam nesse ambiente. Estudando essas questões de Maturana, eu, a partir daí, escrevi 2 outros livros, que foi o do Carne, a Biologia do Amar, analisando a obra. Por quê? Porque Maturana é um autor, assim, inicialmente, vamos dizer, muito difícil, e precisava ser decodificado, porque os nossos alunos estavam, quer dizer, o que nós estávamos escrevendo e discutindo já nos nossos grupos de pesquisa na PUC São Paulo, já estavam sendo muito significativos para as principais teses e dissertações dos alunos que vinham já colaborando conosco nessa época. E nesse momento, eu também escrevi um outro livro, que está em 3 edições, também aprovado pela Unesco, que é o Sentir Pensar, né? Esse Sentir Pensar ele foi escrito com o professor Saturnino de la Torre, da Universidade de Barcelona, que foi um dos nossos grandes parceiros, que como catedrático de didática daquela, né, e professor emérito da universidade, começou a me ajudar a trazer as questões para as práticas de ensino. Desse período de 10, 12 anos na PUC São Paulo, eu fui também, então, convidada para trabalhar e ajudar a montar o doutorado da Universidade Católica de Brasília, onde eu trabalhei por mais outros 10 anos na pós-graduação, e ali eu fui me aprofundando com os alunos, né, os grupos de pesquisas, sobre as questões epistemológicas e principalmente a questão já metodológica de como nós trabalhamos com os nossos, nos nossos ambientes da pós-graduação e também nos ambientes das próprias escolas que os nossos alunos estavam trabalhando, né? E a partir daí continuei me aprofundando nas obras de Paulo Freire, Maturana, Varela, já incorporando Edgar Morin e Basarab Nicolescu. Por quê? Porque eu fui percebendo, né, construindo, caminhando passo a passo na construção teórica e na prática desse paradigma educacional emergente e tentando encontrar uma base, quer dizer, de explicações onde toda discussão de paradigma envolve a dimensão ontológica, a dimensão epistemológica e a dimensão metodológica. Por quê? Porque a dimensão ontológica explica, né, que esse ser não está separado da realidade. Ser e realidade eles emergem juntos. Quer dizer, e se isso a gente não concebe de uma maneira correta, em função dos princípios que estão pautando na ciência para essa construção, certamente nós vamos cometer erros ontológicos, erros epistemológicos e erros metodológicos. Existe toda uma referência de que um provoca no outro e assim por diante, e certamente isso vai afetar as nossas práticas de pesquisa, as nossas práticas pedagógicas, a didática, a avaliação, né, o currículo, que vamos acabar depois trabalhando um pouco isso também. Então, a partir daí, eu pude perceber de uma maneira muito intuitiva e também criativa, né, de que como poderia ser a minha docência, como aquilo diferenciava a minha docência na pós-graduação, esse meu contato dos alunos. Eu comecei já focando sempre na dimensão, quer dizer, esse aluno que chega muitas vezes tão angustiado num programa de pós-graduação, num programa de doutorado, num programa de mestrado, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido. Esse aluno chega, ele já traz consigo uma história de vida pessoal e profissional. E muitas vezes na academia, normalmente essa história de vida ela é negada. E ele acaba tendo que trabalhar com um tema que é dado pelo professor. Não. Eu acho que o grande diferencial que eu sinto que eu fiz, e que vários outros professores eu sei que fazem também, é resgatar dentro do próprio aluno qual é o tema de pesquisa que muitas vezes ele não sabe, ele está fazendo um mestrado, mas não olhou para dentro de si, não desenvolveu um autoconhecimento.
Ele não resgatou a sua matriz pedagógica, porque, querendo ou não, ele sempre traz consigo uma matriz pedagógica. Esse termo, né, essa matriz pedagógica é um termo que foi trabalhado pela primeira vez por uma grande amiga educadora, colega de doutorado, que é a professora Ecleide Furlaneto, né? É aquela matriz que ele foi constituindo ao longo da sua discência, ao longo de todo o seu processo de formação e ao longo da sua prática. Então, quando ele entra em contato com essa matriz, ele vem com que na verdade, nela sempre estará a origem do problema de pesquisa que ele quer desenvolver, que ele quer trabalhar. Quando ele dialoga com essa matriz, e os problemas, né, quais são os pontos de vista que começam a aflorar a partir de uma análise dessa matriz, ele encontra a origem do seu problema de pesquisa e, a partir daí, o desenvolvimento dessa pessoa é algo assim maravilhoso, impressionante, e o ritmo que ele adota para o seu projeto de pesquisa, de doutorado, de mestrado, né, o seu projeto de dissertação, de mestrado, passa a ser algo extremamente gratificante para ele. Então, com isso, nós contextualizamos o nosso trabalho, nós trabalhamos sempre tendo como foco esse aluno, né? Sempre a partir dos seus interesses, das suas necessidades, e a partir daí nós traçamos o seu percurso acadêmico. E aí eu descobri a minha vocação docente. Foi um processo muito intuitivo e o quanto eu me alegrava, o quanto, né, aquilo era algo muito forte dentro de mim e algo vocacionalmente absolutamente gratificante. Então foi algo assim muito marcante e eu me descobri aí, depois estudando um pouco mais a transdisciplinariedade, eu me descobri como uma docente transdisciplinar. Uma docente que vai além dos conteúdos que a gente tem que trabalhar, os conteúdos, né, as questões teóricas, né, as questões mais acadêmicas, mas eu sempre reencontrei a alma daquele aluno. Eu sempre busquei encontrar o que era de mais importante para aquele indivíduo, para aquele aluno, e eu percebi esse aluno já em toda a sua multidimensionalidade, com todas as emoções que afloravam, porque muitas desses encontros o aluno tocava num ponto, o aluno começava a chorar. Algum ponto reverberava dentro dele e o meu papel era acolher. O meu papel era deixar que ele aflorasse, era trabalhar, reconhecer, acolher amorosamente aquele ponto mais sensível e fazer com que ele resgatasse, desse o salto e encontrasse, né, desenvolvesse o autoconhecimento. Acho que isso é um ponto fundamental, e para que ele percebesse que todo o processo de formação é um processo sempre de autoformação. Eu me formo a partir de mim mesmo, eu me formo na minha relação com o outro, com o professor, com os outros colegas. Então, eu trabalho a heteroformação e trabalho a ecoformação, que são os elementos da cultura. Então, todo o processo de formação é um processo auto, hetero e ecoformativo, ao mesmo tempo absolutamente experiencial. Ele tem que viver aquele processo e, ao mesmo tempo, esse processo é de natureza autopoética. Ele sempre está se autoproduzindo nas suas várias dimensões, se auto-eco-organizando a partir dos nossos diálogos, a partir das leituras que são feitas, né? E se transformando. E com isso eu tive grandes alegrias e grandes aprendizados, né, nesse meu processo formativo. E o que é que eu percebia nessa minha atitude transdisciplinar como docente? Eu percebi ali, né, que eu tinha que ter o quê? Abertura.
né? Eu tinha que ter uma abertura, uma flexibilidade para que eu pudesse mudar os meus pontos de vista ao momento que o aluno também estivesse com essa... Tinha que ter essa flexibilidade, ambos, né? É um processo interativo extremamente profundo, é um processo absolutamente dialógico, sempre. A dialogia é um dos operadores cognitivos do pensar complexo, que nós veremos um pouquinho mais, né? Ao mesmo tempo, eu tinha que ter humildade diante do conhecimento. Humildade diante de todo o processo de construção do conhecimento, porque sempre tem algo a ser agregado, sempre tem algo que eu não conheço, sempre tem algo maior do que aquela visão de um primeiro momento, e ao mesmo tempo cooperação, parceria, solidariedade e muita responsabilidade, porque nós estamos trabalhando com aquele ser humano que está sempre em processo de formação. E nesse momento de síntese teórica dessa etapa da vida, né, e já no doutorado eu me aprofundei muito, né, eu me questionava muito, e principalmente também questionada pelos meus amigos da Universidade de Barcelona, onde eu venho estando quase todo ano, né, desde 2001. Né, fui sempre muito bem recebida, maravilhosamente recebida pelo professor Saturnino, pela minha amiga Maria Antônia, e por vários professores que fazem parte do departamento de didática da Universidade, né, de Barcelona, que foram os nossos interlocutores também durante nossos projetos de pesquisa. E lá me questionavam, porque já usavam também as nossas contribuições. Que paradigma é esse? Esse paradigma precisa de um nome, né? É paradigma de la doutora Moraes, como eles falavam? Não, não é o paradigma de la doutora Moraes, né? E a partir daí, nessa busca de construção e busca de nome, eu fui me aprofundando nas teorias da física, nas teorias da biologia, né? Nas teorias também de Paulo Freire, na questão social e política. E a luz que me apontava nesse momento era algo como ou um paradigma ecossistêmico ou paradigma da complexidade, no qual, se vão usar o paradigma ecossistêmico, né, a questão da complexidade, da transdisciplinariedade é algo estruturante desse paradigma ecossistêmico. Mas pelos teóricos que a gente tem trabalhado, hoje prevalece, né, hoje é o nome, né, do paradigma da complexidade em função das explicações ontológicas, epistemológicas e metodológicas que vem sendo construída, né, pelos grandes teóricos da área e em especial por Edgar Morin. Por quê? Porque ele explica o que eu chamo de ontologia complexa, né, onde o ser e a realidade estão sempre imbricados. Nós temos um ser multidimensional atuando numa realidade também multidimensional. Uma realidade macrofísica, microfísica, virtual, e esse ser multidimensional, quer dizer, com as suas múltiplas dimensões, com as suas dimensões, né, com a sua dimensão física, biológica, psicológica, cultural, social e também espiritual, atuando nesse... Né, estando numa realidade e a partir de processos que vão sendo codeterminados, né, sempre exatamente porque existe essa complexidade de base organizacional que ela estrutura tanto os níveis de realidade como os níveis do ser humano. Então, a partir de uma ontologia complexa, nós temos que desenvolver processos de construção do conhecimento, portanto, uma epistemologia condizente com essa visão ontológica que vem a partir das explicações da física, da biologia, né, e
das estruturas dissipativas também de Prigogine. Nós sabemos que tem várias resistências também a outros, né, a própria produção teórica do Edgar Morin, mas essa resistência vem diminuindo a cada dia, a cada tempo, e ele tem realmente feito uma construção fabulosa, né, nesse período com que nós estamos podendo ainda conviver com ele. E ele está hoje no Brasil com seus 98 anos de idade, extremamente produtivo. Então, quando eu digo o pensamento complexo, que esse pensamento complexo, ele gera um conhecimento complexo, o que significa isso? Significa, né, que eu tenho ali um conhecimento que é pertinente, integrado, um conhecimento transdisciplinar. É um conhecimento que insere, onde o sujeito e objeto estão interrelacionados. É um pensamento onde a unidade dialoga sempre com a diversidade. É um pensamento que concebe essas diferentes dimensões humanas e é um pensamento que concebe os diferentes tipos de conhecimento. Quer dizer, onde prevalece sempre o racional, o cognitivo, mas também o intuitivo, o conhecimento mágico, o imaginário, o conhecimento espiritual. Então, nós estamos trabalhando esse ser na multidimensionalidade que atua numa realidade também complexa. E ele também considera o pensamento ecologizado, né? Onde, né, ele reconhece que toda ação é sempre uma ação ecologizada. Por quê? Porque ela entra sempre no jogo das interretroações do ambiente e já não mais nos pertence. Então, uma palavra bem colocada, ela é recebida de determinada maneira e a partir daí as interações vão ocorrendo. Uma palavra mal colocada, por exemplo, no próprio ambiente de aprendizagem, né, usando a tecnologia, se o professor ele entra com uma palavra, ele pode, inadequado ou no tempo errado, ele pode abortar os processos de aprendizagem dos alunos ou provocar uma reação que absolutamente é incontrolável, a gente não sabe, né, quais são todos os desdobramentos. É um pensamento complexo também que provoca o que Morin fala da reforma do pensamento. O que seria essa reforma do pensamento? E ele fala, é preciso reformar o pensamento para reformar as instituições. E é preciso reformar as instituições para continuar reformando o pensamento das futuras gerações. Quer dizer, isso significa o quê? Né? Significa que é preciso mudar o tipo de racionalidade, o tipo de lógica, que nós trabalhamos com uma lógica muito dualista. E a educação é exatamente esse ambiente que trabalha com essa lógica dualista do certo e errado. Né? Essa lógica prevalece ainda na maneira desse professor, inclusive avaliar os próprios alunos. Né? Então, para mudar essa racionalidade, o Morin ele criou o que a gente conhece como operadores cognitivos para um pensar complexo. O que são esses operadores? São princípios, são instrumentos que nos ajudam a pensar e a entender a complexidade da realidade. Que princípios são esses? É o princípio dialógico, que traz a dialogia, que traz, né, que é a base, inclusive, da própria, né, complexidade. Então, são princípios que eu diria inovadores para a compreensão do real. Traz também o princípio recursivo, que explica, que está sempre na base da espiral do conhecimento, né, onde, né, a causa, né, os efeitos e as causas vão se autorretroalimentando, né, e a partir daí a espiral do conhecimento, o conhecimento vai ser construído. Traz consigo o princípio hologramático, né, da relação todo-parte, né, onde o todo representa as partes e as partes sempre contêm algo daquele todo. Traz o princípio da auto-eco-organização, que vem das teorias biológicas, né, do Henri Atlan, que vem das teorias biológicas de Maturana e Varela, que foram também interlocutores de Morin. Ele reintegra também o sujeito,
esquecido pela ciência moderna, pela ciência tradicional, traz o princípio da autonomia. Então são alguns princípios, e eu diria também que ele traz o princípio da ecologia da ação, além de um grande princípio que é o princípio ético, que emerge a partir dessa visão, né, a partir da complexidade da transdisciplinariedade. Não? Então esses princípios nos ajudam a pensar complexamente. O que significa isso? Pensar complexamente significa pensar o conhecimento sempre contextualizando esse conhecimento, né? Ele coloca em prática o pensamento complexo, ele contextualiza o conhecimento, ele religa aquele todo às partes, ele religa os fenômenos, a ocorrência dos fenômenos, ele religa a unidade, a diversidade, e com isso, nessa prática dialógica, nesses processos recursivos de construção do conhecimento, nesses processos que implicam a auto-eco-organização e que reintegram o sujeito, nós estamos com isso expandindo a nossa compreensão. Eu acho que um dos saberes que o Morin coloca, né, mais importante que ele considera entre os 7 saberes com a educação do futuro, que é um livro maravilhoso, que nós precisamos também trabalhar melhor esse livro na educação. Ele acha que o mais importante é aprender a expandir a compreensão. E hoje vamos dizer que no nosso momento político isso vem exigindo cada vez mais essa expansão da compreensão em todos os sentidos. Com isso, a pensar complexamente, ele nos diz que é preciso a pensar bem. O que é pensar bem, né? Pensar bem, aprender a pensar bem é aprender a usar esses operadores, esses instrumentos do pensamento para poder agir bem. E agir bem é agir eticamente. Agir bem é agir, né? Por quê? Porque na complexidade tudo é mestiço, é solidário, é corresponsável, é codeterminado, né? Então implica, aí nós chegamos a um ponto, quer dizer, com isso nós estamos trabalhando o quê? A ética das relações. Chegamos a essa necessidade, né, de uma corresponsabilidade, de aprender a pensar bem para atuarmos bem, principalmente no momento da nossa cidadania planetária, né, com as nossas questões ecológicas que hoje estão nos preocupando muitíssimo. Então vejam, quer dizer, essa conclusão, né, que eu chego desses operadores cognitivos, eles ajudam a complexificar o pensamento e a partir quer dizer, quando eu complexifico o meu pensamento, as minhas ações acabam sendo também transformadas, né? E com isso eu aprendo a pensar a natureza lógica da complexidade. A complexidade tem 2 dimensões. Tem uma dimensão organizacional que explica o entrelaçamento das várias dimensões que constituem a vida e a partir desse reconhecimento dessa dimensão organizacional, né, que está presente, interligando os diferentes níveis da matéria, nós temos que desenvolver a dimensão lógica da complexidade para aprender a trabalhar com isso. Então, esses mecanismos nós explicamos também que são mecanismos, instrumentos do pensamento, eles são operadores de uma epistemologia, de uma maneira de conhecer. E para Morin existe essa epistemologia da complexidade para o desenvolvimento do pensamento, para a construção do conhecimento e compreensão da realidade.